Olá, meu nome é Bruna, eu sou médica, cirurgiã pediátrica. Eu vim falar um pouquinho sobre trauma pediátrico. Trauma pediátrico é um assunto muito extenso e muito importante. Quando avaliado, ele tem que ser prontamente tratado, então a equipe tem que ser especializada e preparada, né, para fazer esse atendimento. Como eu disse, é um assunto extenso, por isso a aula ficaria muito grande. Eu resolvi partir em duas partes. Nós vamos fazer essa primeira parte, então, focada mais no atendimento inicial ao trauma pediátrico, e na segunda parte, falando mais de lesões específicas que podem acontecer, indicações de realização de exame de imagem e a conduta mais específica. Para situar um pouquinho, o trauma é hoje a maior causa de morbidade e mortalidade na população pediátrica. Cerca de 50% das mortes que acontecem em trauma pediátrico acontecem antes mesmo da chegada ao hospital. Então, são traumas muito graves e geralmente relacionados a lesões do sistema nervoso central. Mas, felizmente, a taxa de incidência e mortalidade devido ao trauma tem caído muito nos últimos anos, principalmente por causa das políticas de prevenção e o uso de acessórios de proteção, como capacete, um incentivo ao uso desses acessórios, principalmente, né? E também o avanço no tratamento. A gente tem uma classificação geral, assim, do trauma em tipos. A gente tem o trauma não intencional, que exemplos são a sufocação, o afogamento, as queimaduras, as lesões contusas e penetrantes. Aí nas contusas são incluídas as quedas, acidente automobilístico e outros. A gente tem também os suicídios e os homicídios, que são considerados os traumas abusivos ou intencionais. Infelizmente, existem muito poucos centros de trauma pediátrico no mundo, especializado mesmo no atendimento de trauma em pediatria. Então, na maioria dos casos, as crianças não são atendidas por especialistas, mas sim por emergencistas, cirurgiões gerais ou pediatras, que realizaram o preparo para atendimento seguindo o protocolo do ATLS, que é o mundialmente aceito, mas não é feito em um centro especializado de trauma, que seria o melhor lugar para atender. Mas como são poucos centros no mundo, a gente não tem essa disponibilidade em qualquer lugar. A primeira coisa que a gente deve pensar ao atender uma criança vítima de trauma é que criança não é um adulto pequeno. O tratamento dessas crianças, então, deve ser individualizado e lembrando que a criança tem particularidades importantes relacionadas à faixa etária, ao peso, às comorbidades, ao tipo e ao mecanismo de trauma. Então, o atendimento e o tratamento é diferente do trauma do adulto. E os fatores de risco para o trauma também vão variar com idade, gênero, raça, educação parental e classe socioeconômica. Isso aqui é só mais para ilustrar, né, o nosso foco aqui é atendimento hospitalar, mas só para falar um pouquinho para vocês do atendimento pré-hospitalar. Seria ideal que toda pessoa fosse capaz de prestar o primeiro atendimento ao trauma. Porque esse primeiro atendimento ele pode salvar vidas. E o ideal, simplificando a frase aqui, é pegar e correr. Quanto antes levar esse paciente para o hospital, vai ser melhor do que ficar no local e tentar salvar a vida no local. O atendimento específico e definitivo, ele é feito no centro hospitalar. E existe uma triagem, um fluxograma aqui que eu coloquei para ilustrar, né? Para triagem desses pacientes vítimas de trauma, para ver se esse paciente deve ser encaminhado para um centro de trauma disponível, para um hospital de referência, ou se pode ser feito um encaminhamento para uma unidade mais básica de saúde. Já o atendimento hospitalar, ele deve ser feito por uma equipe especializada ou, pelo menos, treinada no atendimento ao trauma pediátrico. A equipe tem que estar preparada também para acidentes e desastres em massa, que são raros, mas infelizmente acontecem e muitas vezes tem envolvimento de crianças. Algumas das principais particularidades da criança que a gente tem que pensar, então, são o quê? Proporcionalmente, elas têm órgãos maiores e menos protegidos que os adultos.
Tem costelas cartilaginosas, que vão conferir uma menor proteção para esses órgãos internos. Tem uma cabeça proporcionalmente maior, tendo um risco maior de ter um traumatismo craniano, então. Tem uma maior área corporal, tendendo mais facilmente a fazer hipotermia, principalmente porque a pele ainda é uma barreira imatura, tem a taxa metabólica mais alta, variações de idade e outras questões que a gente vai falar mais um pouquinho. De princípios gerais da ressuscitação, no esporte, no trauma, o que a gente vai pensar de início? Que é desafiador para qualquer atendente, seja ele emergencista, seja ele pediatra, seja ele cirurgião pediátrico, cirurgião geral, é sempre muito difícil lidar com trauma pediátrico. Felizmente, as crianças raramente têm lesões fatais, mas é muito importante reconhecer e tratar precocemente quando essas lesões existem, que podem interferir profundamente no prognóstico. O que leva à morte no trauma pediátrico dentro do hospital, a maioria das vezes, é o choque hipovolêmico profundo. Então, ele tem que ser reconhecido e tratado precocemente. E não esquecer nunca que reavaliação é mandatória. Toda hora você tem que reavaliar essa criança. Não adianta você avaliar uma vez o protocolo do FLS e acabou, esquecer aquela criança de lado. Toda hora tem que voltar e reavaliar, porque ela pode descompensar e precisar de nova intervenção. Falando agora, então, do atendimento em si. Como eu falei, no mundo inteiro, o protocolo que é seguido é o protocolo do ATLS, que ele é constituído basicamente pela avaliação primária e secundária. A avaliação primária é a imediata, quando o paciente chega no hospital, e para facilitar, assim, didaticamente, ele é dividido em ABCDE, nessas etapas, mas na prática a gente vê que todas as etapas vão sendo feitas simultaneamente, que deve ser feita assim para ter um atendimento mais correto, né? A letra A, ela vai se relacionar à avaliação da via aérea do paciente, a letra B, a avaliação da respiração, letra C, da circulação, letra D, do estado neurológico e a letra E, em relação ao exame físico, ao esqueleto e exposição daquele paciente. Como eu disse antes, tem que reavaliar. Qualquer instabilidade do paciente tem que voltar aqui no início do A e reavaliar tudo de novo, que pode estar tendo alguma alteração que precisa de intervenção imediata. Os exames de imagem, eles são feitos só depois que passar toda essa avaliação, vai ser direcionado pela clínica, dependendo de cada história, de cada mecanismo de trauma, de cada paciente, e só é feito com o paciente estável. Aí, depois que foi feita essa avaliação primária, a gente tem a avaliação secundária, que já vai ser um exame mais minucioso da cabeça aos pés, com esse mnemônico aqui também, a avaliação dele, que é o AMPLA, que eu vou explicar mais pra frente. Algumas considerações anatômicas e fisiológicas da criança também, que têm que ser lembradas no atendimento pediátrico. A criança tem, então, uma maior superfície corporal, tendendo a fazer hipotermia. Então, um importante fator que a gente tem que ter no atendimento pediátrico é cuidar do ambiente do trauma. Lembrar de não expor essa criança totalmente, de mantê-la coberta com lençóis ou manta aquecida, preferencialmente. Quando for fazer infusão de soro ou ringer lactato, tentar fazer com esse soro aquecido, tentar manter o ambiente mais fechado e mais aquecido possível para evitar a hipotermia. Lembrar que os sinais vitais e o volume circulante da criança varia com a idade e é diferente dos valores que a gente tem já memorizados do adulto. O mediastino da criança é um mediastino mais móvel e isso vai levar a causar um pneumotórax ou hemotórax com mais facilidade, levando a lesões mais graves. Crianças menores têm cabeça proporcionalmente maior, então tem tendência maior a ter traumatismo craniano. Tem costelas flexíveis que não protegem os órgãos abdominais, as costelas mais inferiores, principalmente. Tem o crânio mais fino e o cérebro não é completamente mielinizado, o que também pode levar a lesões mais graves.
Tem a traqueia mais curta e menos cartilaginosa, o que está relacionado ao maior grau de lesões e maior dificuldade em mau posicionamento do tubo orotraqueal. E tem um tórax mais complacente a forças externas e órgãos mais próximos da superfície. Então, vai ter um risco maior de lesão da árvore traqueobrônquica e de grandes vasos. Começando agora, então, a seguir o protocolo do ATLS, vamos falar um pouquinho da avaliação da letra A, via aérea e proteção cervical. O objetivo principal dessa etapa é manter uma via aérea estável e pérvia, garantindo ventilação e oxigenação, ao mesmo tempo que a gente vai proteger aquela coluna cervical e evitar o aumento da pressão intracraniana. Então, é muito importante a gente saber já de quem está chegando com aquele paciente qual foi o mecanismo de trauma. Se for um mecanismo de trauma significante, foi um acidente automobilístico em alta velocidade, teve óbito no local, foi uma queda de altura importante, a gente tem que pensar que tem lesão de coluna cervical até que se prove o contrário. E proteger essa coluna cervical, idealmente com um colar cervical próprio para a idade. Ele também tem tamanhos diferentes e cada criança, dependendo do seu tamanho e da sua idade, vai ter um colar adequado. Primeira coisa, então, depois de estabilizar essa coluna, a gente vai avaliar se tem obstrução de via aérea. Uma das causas, né, de dificuldade na via aérea é a obstrução, que pode ser por corpo estranho ou até por queda da língua, que a criança tem proporcionalmente a língua maior também, pode ser secreção. Então, a primeira coisa é avaliar se tem obstrução ou se aquela criança está respirando. O ideal é a criança estando deitada na maca, o atendente chegue próximo do rosto, o ouvido daquela criança, para ouvir se tem respiração e ver se tem movimento de respiração no tórax. Se a respiração nessa avaliação estiver ausente, a gente tem que primeiro fazer a manobra para abrir a via aérea. E essa manobra tem que ser feita lembrando de manter a coluna cervical estabilizada. Então, a manobra ela pode ser feita com o colar cervical ainda posicionado aqui, e você vai só elevar a mandíbula, ou sem o colar cervical, mantém as duas mãos lateralizadas aqui ao pescoço, fazendo a imobilização da sua coluna cervical e elevando a mandíbula apenas aqui com o dedão. Esse movimento aqui, ó, está errado no trauma pediátrico. Isso aqui tem um risco grande de piorar uma lesão cervical já existente. Então, está contraindicado de fazer essa elevação do mento. O indicado é isso daqui, ó. Com essa manobra, se a criança voltou a respirar, ok, você já manteve a via aérea dela. Agora, se com isso não retornou os movimentos respiratórios, você tem que iniciar a ventilação sobre máscara e preparar para a intubação orotraqueal. As indicações de intubação no trauma pediátrico são quais? São uma avaliação de escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, um trauma ou queimadura de face, lesão laríngea direta, um desconforto respiratório com dessaturação. As taxas de complicação da intubação orotraqueal na criança, elas são em torno de 25%, e a principal complicação é não conseguir intubar, mas esse número tem sido reduzido com o surgimento de novos dispositivos, como bugie, máscara laríngea, que facilitam a intubação. A intubação orotraqueal é o gold standard, é a primeira via de escolha, principalmente porque as crianças têm narinas, às vezes, muito pequenas, que não vão proporcionar boa ventilação. Lembrar sempre de intubação também, usar os tubos adequados para cada idade. Não adianta eu ficar jogando aqui números, porque isso não vai ser memorizado. Isso tem que estar à mão num pronto-socorro de pediatria ou num pronto-socorro de trauma, tem que estar lá disponível rapidamente para o atendente saber qual tubo usar para qual criança. Uma regra prática é avaliar o mindinho da criança. Geralmente, a mesma espessura do dedo mindinho vai ser a espessura do tubo ideal para ela. A intubação em si, o procedimento em si. Então, geralmente faço uma indução em sequência rápida.
Usa-se um sedativo e um relaxante muscular. A preferência hoje é fazer o sedativo com o etomidato, que vai causar menos chance de hipotensão, e o relaxante muscular, a succinilcolina, que tem um início de ação e uma duração de ação mais rápidos. Isso, eles são indicados principalmente nos casos de TCE, porque eles não causam muita elevação da pressão intracraniana. Se o paciente estiver em choque, aí mais ainda você tem que avaliar qual a droga melhor para aquele paciente para evitar de causar mais hipotensão. Das etapas, então, a gente faz primeiro uma pré-oxigenação, abre o colar cervical, mas mantendo a fixação da coluna com as mãos, faz a sedação, faz laringoscopia visualizando as cordas vocais, injeta o relaxante muscular, faz a intubação delicada, confirma o posicionamento e fixa. Na falha de intubação, por não conseguir intubar de jeito nenhum, a primeira opção na urgência pediátrica é a cricotireoidostomia por punção, mas esse é um procedimento que ele dura um pouco tempo, em 30, 40 minutos, você já tem que conseguir uma via aérea definitiva, que na maioria das vezes é a traqueostomia, mas a cricotireoidostomia por punção, ele pode salvar a vida no momento em que não é conseguido a intubação. Nessas tabelinhas aqui também, ó, só para colocar e ilustrar aí para vocês, né, o tamanho em média do tubo endotraqueal, de acordo com a idade do paciente. E aqui algumas drogas que são usadas na sequência rápida da intubação com a dosagem. Aqui, falando mais ainda das drogas, né, eu vou deixar só ilustrado, não vou falar delas, mas mostrando que pode ser feito midazolam, ketamina, propofol, a succinilcolina, o rocurone. Cada um deles vai ter suas vantagens e desvantagens para cada paciente. Tem hospital que tem um disponível, tem outro que não tem. Então, você vai ter que avaliar a sua condição de trabalho, o seu paciente, para fazer a melhor escolha da droga naquele caso. Partindo para a próxima etapa do TLS, a gente tem o B, que é a avaliação da respiração. E o que a gente tem que fazer e saber nessa etapa? A gente tem que garantir a ventilação e a oxigenação. A gente já garantiu uma via aérea, seja ela a via aérea espontânea, ou a intubação, ou a cricotireoidostomia, não interessa, a gente garantiu uma via aérea. Agora a gente tem que garantir ventilação e oxigenação. E a gente tem que ter em mente que se tem algum distúrbio na respiração, provavelmente isso é devido a alguma lesão no tórax. Então, se tem uma criança entubada que ela descompensou depois que foi feita a intubação orotraqueal, você tem que pensar que pode ter uma lesão torácica ameaçadora de vida e que deve ter um tratamento imediato. E quais são essas lesões ameaçadoras de vida que tem que ter esse tratamento tão momentâneo? Principalmente obstrução de via aérea, o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o hemotórax maciço, tamponamento cardíaco e ruptura da aorta. Outras lesões também podem ser ameaçadoras de vida, mas são mais tem uma progressão mais lenta, vamos dizer assim. Então, elas não precisam de um tratamento tão imediato, mas também podem causar alterações e descompensação nessa criança, que são pneumotórax simples, hemotórax, contusão pulmonar, injúria traqueobróquica, contusão cardíaca, tórax instável e a ruptura diafragmática. Então, primeira coisa, a gente vai avaliar e monitorar essa criança da parte respiratória. Como um ambiente de atendimento ao trauma geralmente é um ambiente com bastante ruído, isso pode ser um pouco difícil, mas você vai ter que avaliar, fazer inspeção, ausculta, percussão seria o ideal. Se o paciente estiver estável, você pode esperar e radiografar esse tórax desse paciente antes de tratar as lesões. Só que se ele estiver instável, com aquelas lesões ameaçadoras de vida, o tratamento é imediato antes de qualquer exame. Na suspeita, você já trata. A ventilação mecânica, quando realizada, ela tem que ser feita de forma muito cautelosa para evitar barotrauma iatrogênico, porque muitas vezes essa criança pode ter um pneumotórax
inicialmente simples e que vai se tornar hipertensivo depois que você faz uma ventilação mecânica. Falando um pouquinho sobre cada uma dessas lesões, então, torácicas, que podem descompensar a letra B. O pneumotórax e o hemotórax. Então, um trauma no gradil costal, ele pode causar fratura de costela e lesão do parênquima pulmonar. Uma pequena lesão de parênquima ou uma lesão maior da árvore traqueobrônquica pode causar o pneumotórax. E essa criança pode chegar assintomática, quando ela tem um pneumotórax pequeno, ou muito sintomática, se for um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto ou um hemotórax maciço. De achado no exame clínico, no exame físico, a gente vai ter na ausculta a ausência de murmúrio vesicular daquele lado acometido, hiperressonância no caso de pneumotórax e maciez no caso de hemotórax na percussão. Pode ter um enfisema subcutâneo, desvio da traqueia para o lado oposto ao acometido. E o tratamento do hemotórax simples e do pneumotórax simples é a drenagem em selo d'água. Geralmente, os pacientes, então, vão estar estáveis, a gente pode realizar um raio-x de tórax primeiro na suspeita e fazer o tratamento logo em seguida. Se for pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço, que são complicações dessas alterações iniciais, o tratamento é imediato, como eu já falei. Aqui ilustrando, a gente tem uma imagem de um pneumotórax, aqui importante, mas não chegou a ser um pneumotórax hipertensivo, a gente não tem desvio de mediastino, nem nenhuma outra alteração importante. E aqui, um hemotórax. A drenagem torácica, mais uma vez, a gente tem que pensar na diferenciação da criança de acordo com o tamanho, o peso dessa criança e idade, para a gente definir qual o melhor tubo para fazer essa drenagem de acordo com esse tamanho. Claro que isso aqui é uma base, na prática ali a gente vai ver que esse dreno pode ser um pouquinho diferente, um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo da criança, mas isso aqui é uma base para você definir o tamanho do dreno de tórax. Então, vai ser uma técnica, o procedimento em si é uma técnica asséptica, com campos estéreis, exposição do tórax, incluindo até o mamilo. Faz uma incisão de pele 2 dedos abaixo da linha do mamilo, mas na linha axilar média, após anestesia local. Passa a pinça, abre a incisão, disseca até a borda superior da costela, feita uma pressão firme e empurra aquela pinça até entrar no espaço pleural. Imediatamente a gente vai ter um alívio da tensão e restabelecer a estabilidade hemodinâmica. Aí então é posicionado o tubo, o dreno, né, de tamanho apropriado, e fixado a pele com sutura. Aí, posteriormente, a gente tem que conferir o funcionamento e a posição desse dreno, principalmente, primeiro, com oscilação, o bom funcionamento do dreno, e depois com o raio-x de tórax. No caso de um pneumotórax hipertensivo, ele acontece quando tem uma progressiva entrada de ar no espaço pleural, sem possibilidade de sair o ar dali. Ele fica aprisionado aqui. Olha aqui a imagem como é diferente do pneumotórax simples, né? Que a gente tem um pneumotórax enorme que se tornou hipertensivo, empurrando o mediastino todo para o outro lado, com desvio de traqueia, e esse caso precisa de tratamento imediato. Não dá para esperar alguns minutos o cirurgião chegar para fazer a drenagem em selo d'água. O tratamento, então, de urgência, temporário e imediato, que deve ser feito pelo médico que está atendendo esse paciente, é a descompressão com agulha, que é feita no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal, só posicionar uma agulha. O calibre dessa agulha também vai variar de acordo com o tamanho da criança, do paciente. Depois que você faz isso, você tem um alívio daquela hipertensão de ar no tórax, e aí sim você tem o tempo para o cirurgião chegar e proceder com o tratamento definitivo, que é a drenagem em selo d'água. Outra situação é o pneumotórax aberto, que também precisa dessa avaliação mais rápida e desse tratamento imediato pelo atendente. Ele acontece quando tem uma comunicação entre o meio ambiente e o espaço pleural, exemplos com grandes ferimentos de parede torácica.
tem uma perda da pressão negativa inspiratória, então tem um desconforto respiratório pela diminuição da ventilação do pulmão daquele lado. O tratamento na urgência, esse aqui é ainda mais simples, é fazer o curativo de 3 pontas, que você coloca aqui, por exemplo, aqui eles colocaram até um plástico, você fixar ele nos 3 lados, deixando a parte de baixo, por exemplo, aberta, porque aí na inspiração você vai ter a saída do ar por essa borda que ficou aberta, e na expiração você não consegue, o ar não vai entrar por esse orifício, porque ele vai estar parcialmente fechado. Não pode ocluir os 4 pontos, senão você vai fazer um pneumotórax hipertensivo. Se for um pneumotórax aberto maciço, está indicada a intubação orotraqueal e a ventilação por pressão positiva. A gente pode ter também lesões severas de árvore traqueobrônquica, que vão se manifestar inicialmente com pneumotórax, e vão ter um contínuo escape de ar ou contínuo desconforto respiratório, mesmo após a drenagem. O tratamento aqui não tem o que ser feito na emergência, né, pelo atendente. Tem que ser feita uma broncoscopia assim que possível para analisar essa lesão e programar a cirurgia. A única coisa que pode tentar ser feita é, se essa lesão for do lado esquerdo, fazer uma intubação seletiva do lado direito para melhorar essa ventilação temporariamente. Outra situação é o tórax instável, que ocorre raramente em crianças. A definição dele em si é quando acontece fraturas de 3 ou mais costelas seguidas, deixando um movimento paradoxal desse tórax, mas em crianças pode acontecer contusão pulmonar importante sem fratura de costela. Então, se a criança é capaz de manter uma saturação com ventilação espontânea ou só com suplementação de O2, é melhor deixar ela só com essa suplementação, sem a intubação, mas com manejo agressivo da dor e fisioterapia. A contusão pulmonar severa com movimento paradoxal, hipóxia ou hipercarbia, nesses casos, tem indicação de intubação orotraqueal e a ventilação positiva. Outra situação é a ruptura traumática de aorta, que é uma situação gravíssima e que pode não dar sintomas precoces, mas a gente vai suspeitar nos casos em que teve trauma torácico, principalmente com movimento de desaceleração importante, como colisão entre carros. Os sinais sugestivos que a gente tem nos exames é principalmente o alargamento do mediastino, que a gente consegue ver aqui no raio-x, mas também desvio do bronco principal esquerdo, o hemotórax à esquerda, um desvio do posicionamento da sonda nasogástrica e a fratura dos primeiros arcos costais. O tratamento vai depender das lesões associadas. Como eu disse, não pode ser feito nada na sala de emergência, na sala de atendimento ao tal. A ruptura diafragmática também é uma situação que pode ocorrer no trauma e que vai interferir na avaliação do B, da respiração. Acontece geralmente por queda de altura excessiva ou um trauma direto em tórax ou abdômen. Pode levar ao desconforto respiratório, porque vai herniar o conteúdo do abdômen para o tórax, fazendo a compressão desse pulmão. O diagnóstico geralmente é feito por raio-x ou tomografia, mas pode ser feito pelo exame físico, quando você vai auscultar aqui o tórax e você vai ouvir ruído hidroaéreo, ruído intestinal. O tratamento inicial é evitar a ventilação com ambu para evitar distender aquele estômago, aquele intestino ainda mais, e ocupar mais espaço no tórax. Posicionar uma sonda nasogástrica para descomprimir o trato gastrointestinal e programar a cirurgia posteriormente. Aqui nessa imagem, uma dica de como investigar também, se, por exemplo, você fizer um raio-x e não ficar nítida a imagem da herniação aqui, da ruptura diafragmática, você passa uma sonda nasogástrica, injeta o contraste e radiografa. Aqui a gente consegue ver que a sonda está no tórax. Então, o estômago, parte inicial do duodeno, o intestino, está no tórax, sugerindo a ruptura diafragmática com hérnia. Passando para a próxima etapa, a letra C, a circulação, é a próxima a ser avaliada. Circulação e controle de hemorragia. Mais uma vez lembrando, essa divisão é didática. Na prática, a gente vai ter uma avaliação simultânea
etapas todas. Então, via aérea, respiração, circulação, vai ser tudo avaliado mais ou menos ao mesmo tempo. E o tratamento de sucesso do choque, ele vai depender do rápido reconhecimento daquela situação e o início do tratamento precoce. No caso de hemorragias externas, tem que ser feita compressão direta, imediata, e fraturas de ossos longos e pelvis, que também causa sangramento, tem que ser feita estabilização, contração e mobilização. Avaliação. Então, o objetivo do tratamento aqui dessa etapa é reconhecer o choque antes que os sinais vitais se alterem. Por quê? Porque os sinais vitais na criança, ele pode demorar um pouco mais para se alterar do que no adulto, e a criança já vai estar em choque antes que você perceba. O choque, a gente tem como conceito que é uma entrega inadequada de oxigênio para suprir as demandas daquele organismo. E os valores absolutos da pressão arterial, então, vão dizer muito pouco sobre o estado da criança. Justamente porque, pelo que eu falei, se a gente esperar aquela criança fazer um quadro de hipotensão, pode ser tarde demais já para a gente intervir e tratar aquele choque. A gente tem outros sinais que acontecem mais precocemente e que tem que ser avaliado cuidadosamente para fazer esse tratamento precoce. São eles: a má perfusão periférica, avaliação então de enchimento capilar, temperatura e cor, a perfusão do sistema nervoso central, então a presença de letargia, a resposta inapropriada a procedimentos dolorosos, a falta de reconhecimento dos pais, a avaliação dos pulsos, taquicardia ou ausência de pulsos também é um sinal precoce de choque, e, por fim, a queda da pressão arterial. Falando um pouquinho de fisiologia pediátrica, é mais difícil a gente reconhecer o choque na criança, mas a criança, ao mesmo tempo, ela tem mais reserva para sobreviver a essas lesões do que os adultos. Calculando a base de volume circulante nas crianças, a gente tem 7 a 8% do volume corporal. Então, de 70 a 80 ml por quilo é o volume de sangue circulante total. Em termos relativos, isso é 20% maior do que tem nos adultos. Mas a criança tem maior superfície corporal relativa à massa, maior perda insensível de água, sendo mais suscetíveis à hipovolemia e à hipotermia, levando a hipóxia, acidose e maior consumo de oxigênio. Tem também o mediastino mais complacente, levando ao maior risco de balanço de mediastino, redução do retorno venoso e de débito cardíaco. Depois de uma avaliação rápida, de um exame físico rápido, o médico atendente ele deve ser capaz de estimar o grau do choque daquela criança e da perda sanguínea. Então, mais uma vez, a gente tem aqui que a variação pela idade e pelo peso da criança. A gente está acostumado aqui, adultos e adolescentes, ter uma média normal aí de até 100 batimentos cardíacos por minuto. Quanto menor a criança, maior vai ser essa frequência cardíaca normal. Então, de crianças de 0 a 6 meses, é normal ter uma frequência de 160 a 180 batimentos cardíacos. A pressão sistólica também é diferente. Em adultos e adolescentes, a média da sistólica é 100, em crianças pequenas é cerca de 60 a 80. Assim acontece também com movimentos respiratórios e com débito urinário. Então, sempre lembrar que a criança vai ser variável de acordo com a idade e com o peso. E aqui também, de acordo com os sinais, se tem taquicardia, se tem alteração do estado mental, se tem alteração da perfusão, se tem hipotensão, a gente consegue avaliar e estimar uma quantidade aproximada de perda sanguínea, se é 25%, se é entre 25% e 45%, ou mais de 45% de perda sanguínea, e aí já pensar num tratamento que vai ser feito para aquela criança. Quanto a acesso intravenoso, no trauma pediátrico, no momento em que aquela criança chega, já deve ser conseguido acesso, e aí deve ser colhido amostras de tipo sanguíneo e prova cruzada, além de outros exames que eu vou falar mais para frente, mas tipo sanguíneo e prova cruzada principalmente. A primeira escolha para fazer a ressuscitação volêmica, a primeira escolha de acesso, são acessos venosos periféricos, sempre calibrosos, de catéter curto, porque são mais fáceis de conseguir, eles vão fazer a infusão mais rápido daquelas medicações,
podem ser pegos pelo pessoal da enfermagem, enquanto o médico está fazendo a avaliação da BCDE. Então, é a primeira escolha. Mas depois de 2 a 3 tentativas sem sucesso de punção periférica, tem que se prosseguir nessa tentativa de acesso, só que não mais no periférico. E a próxima opção na criança é a punção intraóssea. A punção venosa central em subclávia e jugular interna em criança é quase que proibitiva no trauma. É um procedimento que leva mais tempo, que precisa de pessoal treinado, e na urgência do trauma você não tem esse tempo, não no atendimento inicial. Então, primeira opção, acesso periférico. Após 2, 3 tentativas não conseguiu, é o intraósseo, que é fácil execução em criança e pode ser infundido drogas, solução fisiológica, ringer, sangue, qualquer medicação que você precisar. A punção da veia femoral, ela é até aceita melhor do que a subclávia jugular interna, como seria aqui como se fosse uma terceira opção, mas ela deve ser retirada o mais precocemente possível pelo risco de trombose. Resumindo, então, atualmente, o que a gente tem? Se a criança menor de 1 ano não conseguiu acesso periférico, a primeira opção é o acesso intraósseo. Criança entre 1 a 6 anos não conseguiu acesso periférico, pode ser tentada a veia femoral primeiro do intraósseo, se for mais habilidade do pessoal que está atendendo aquele paciente. Em pacientes com mais de 6 anos, geralmente o acesso periférico é conseguido mais facilmente. Mas se aquela criança chegar, às vezes, muito grave, muito chocada e não conseguir, pode-se usar tanto o intraósseo quanto a punção da veia femoral. Aqui ilustrando só a punção do intraósseo, como que é feita. O ideal é que seja feito com a agulha própria da intraósseo. E em criança, geralmente, é feito aqui na perna, né, cerca de 2 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia, mas também tem outras opções de localização de fazer a punção. Da ressuscitação em si. Hoje, a gente tem, pelo protocolo do ATLS, a tendência a fazer menos volume de cristalóide e fazer mais precocemente a infusão de fluidos sanguíneos. Então, se a gente tem sinais clínicos de choque hipovolêmico, então lembrando lá, má perfusão periférica, alteração no pulso, alteração do sistema nervoso central, mesmo antes de alterar a pressão arterial, a gente já tem que solicitar a avaliação imediata da cirurgia, porque é grandes chances de precisar de procedimento cirúrgico, e começar com a ressuscitação volêmica. Inicialmente, 20 ml por quilo de ringer lactato ou soro fisiológico em bolos, e monitorar a resposta após essa primeira infusão. Se não tiver uma resposta satisfatória nessa primeira infusão, ele pode ser repetido ainda por até 2 vezes, esse mesmo volume de 20 ml por quilo. Cada vez mais, a tendência atual é repetir apenas 1 vez, então fazer 40 ml por quilo, no máximo. Depois disso, se a criança continua com sinais clínicos de choque hipovolêmico, já indica-se começar a infusão, então, dos fluidos sanguíneos, como eu falei, mais precocemente. E a indicação é 10 ml por quilo de concentrada de hemácias após a prova cruzada, se tiver dado tempo de sair o resultado da prova cruzada, de página sanguínea, ou se não tiver dado tempo, sangue é o negativo. Em associação, pode ser feito o plasma fresco congelado ou não, dependendo de cada situação. Lesões estáveis de baço ou de fígado, assim como fraturas já imobilizadas, geralmente vão estabilizar logo depois desses primeiros 10 ml por quilo de fluido sanguíneo. Se não estabilizou depois disso, provavelmente vai precisar de abordagem cirúrgica. Então, o cirurgião já tem que estar a postos ali, presente, para poder continuar o tratamento definitivo dessa criança. Aqui é só um fluxograma resumindo, então, o que a gente falou. Solicita avaliação da cirurgia e faz 20 ml por quilo de ringer lactato em bolos. Se ficou hemodinamicamente normal, só vai para a reavaliação e transferir para o centro de trauma se necessário. Se manteve instabilidade hemodinâmica, já pode, aqui ele está partindo para a transfusão sanguínea, mas na verdade você repete, né, 1 a 2 vezes o ringer, depois faz o concentrado de hemácia e avalia. Se continuou instável,
centro cirúrgico provavelmente vai ser o destino dessa criança. Se estabilizou, vai reavaliar para ver se vai ser necessário ou não a cirurgia ou a transferência para um centro especializado de trauma. Transfusão sanguínea no trauma, vamos falar um pouquinho disso. Então, a gente tem os 3 componentes aqui do sangue, né? O concentrado de hemácias, as plaquetas e o plasma fresco congelado. As hemácias na criança é feita dose de 10 a 15 ml por quilo e está indicada para aumentar a massa de hemácias e o transporte de oxigênio. As plaquetas, a dose é 5 ml por quilo, sendo uma unidade equivalente a 10 quilos, e é indicada quando tem trombocitopenia ou disfunção plaquetária. E o plasma fresco congelado, a dose é 10 a 15 ml por quilo, indicado nos casos de disfunção de coagulação por múltiplos fatores, que está presente em quase sempre de todos os casos de trauma grave. O manejo da emergência, então, do trauma, primeiro a gente vai ter que classificar o choque de acordo com os sinais, né? Se é um choque grave, se é um choque leve ou moderado, e iniciar o protocolo de reanimação que a gente já falou, inicialmente com cristalóide, depois fluidos sanguíneos, e fazer a reavaliação de acordo com a resposta daquela criança. Mais que 60 ml por quilo de cristalóide infundido está relacionado ao maior tempo de hospitalização, maior risco de ventilação e maior mortalidade. Isso foi visto em estudos recentes. Então, por isso que hoje já está sendo tão difundido iniciar precocemente com fluido sanguíneo. O uso do ácido tranexâmico ainda não é bem documentado na criança, apesar de já estar bem constituído em adulto e ter respostas boas em adulto, em criança ainda não se usa como consenso. Mas, quando realizado, ele deve ser feito em até 3 horas do trauma e pode reduzir a mortalidade sem aumentar o risco de eventos trombóticos. Com relação a coagulopatias, nas crianças ocorre com menos frequência que nos adultos, mas se tiver o traumatismo craniano, 40% vai evoluir com coagulopatia. Aqui, falando de novo, então, dos exames laboratoriais da admissão, o paciente vai chegar, ao mesmo tempo que está sendo avaliado o A, o B, o C, que está pegado acesso naquela criança, já tem que coletar os exames. Esses exames, o pacote trauma inicial, vai incluir, além do tipo sanguíneo e a prova cruzada, hematócrito, hemoglobina, provas de coagulação, fibrinogênio, né, plaquetas, TPA, TAP, RNI, a gasometria arterial, eletrólitos, e junto disso a gente pode acrescentar alguns outros, se risco de trauma abdominal. Então, as enzimas hepáticas, as enzimas pancreáticas, além da função renal. Transfusão maciça também é uma situação que ainda não é bem definida em pediatria. O que é a transfusão maciça? É a transfusão de 100% do volume total de sangue daquela criança em 24 horas ou até 50% do volume em até 3 horas. Qual que é a sugestão de indicação, já que não é um consenso? Depois de se administrar já 40 ml por quilo de cristalóide, se o paciente continuar instável hemodinamicamente, alguns centros de trauma hoje já utilizam o protocolo de transfusão maciça, porque são traumas graves e que podem estar evoluindo para a tríade fatal, e aí a transfusão maciça ela pode aliviar esses sintomas, mantendo temperatura corporal e pH e melhorando a coagulopatia. A dose seria para pacientes maiores que 30 quilos, 1 para 1, concentrado de hemácias, plaquetas e plasma, e se menor que 30 quilos, vai fazer de acordo com o peso. Continuando na avaliação das etapas, lá do ABCDE do trauma, na letra D, a gente vai ter, então, a avaliação neurológica. Tem que ser feita uma avaliação rápida e geral sobre o estado de consciência daquela vítima. As lesões do sistema nervoso central, elas estão presentes em até 70% dos politraumas, então é bem frequente. E a avaliação neurológica, então, ela é feita principalmente
pela pontuação da escala de Como de Glasgow, mas também com avaliação da resposta puplar e reflexo do tronco cerebral. Deve ser colocada suplementação de oxigênio imediatamente assim que o paciente chega no atendimento, para manter a saturação maior que 95%, mantém uma PCO2 entre 35 e 38 milímetros de mercúrio, e fazendo a reposição volêmica precoce e eficiente para manter a perfusão cerebral. Se qualquer evidência de herniação cerebral, midríase fixa, ou anisocoria, ou algum outro sinal, está indicada o uso de manitol, de 0,5 a 1 grama por quilo, ou NaCl a 3%, 2 a 6 ml por quilo na emergência. A avaliação do neurocirurgião é necessária, é imperativa em todos os casos em que tem escala de Como de Glasgow menor do que 12. Lembrando, mais uma vez, que em pediatria a escala de Como de Glasgow vai ser diferente da do adulto, porque, principalmente em crianças pequenas, menores de 3 anos, ela não vai ter a resposta verbal com palavras igual a gente espera. Então, ela é um pouquinho diferente, tanto no lactente quanto nas crianças menores de 3 anos. Então, da parte da abertura ocular é normal, da resposta verbal, aqui a gente vai ver avaliações diferentes. Por exemplo, no lactente tem avaliação do tipo do choro, gemido, se está balbuciando alguma coisa. Já na criança até 3 anos já vai ter emissão de palavras. A resposta motora também é bem parecida com a avaliação do adulto, né? A exceção de obedecer comandos que o lactente ainda não obedece. Então, você vai avaliar só movimentos espontâneos. Mas a pontuação é bem parecida. E aqui, a crianças maiores de 3 anos já é uma escala de Como de Glasgow normal, igual seria do adulto. A classificação a gente vai ter com traumas graves, aqueles com escala de Como de Glasgow menor ou igual a 8, moderado entre 9 e 12 e leve maior que 13. Na letra E, a próxima etapa do nosso atendimento é o exame físico sumário. Ele deve ser feito da cabeça aos pés, mas de forma rápida e objetiva, para detectar lesões mais urgentes e evidentes. Nesse momento, pode ser feita a avaliação do exame retal, com avaliação de esfíncter retal e presença de sangue na ampola retal também. Acabou essa primeira etapa aí de avaliação da BCDE, a gente tem alguns adjuvantes dessa avaliação primária, que, como o próprio nome diz, né, podem ajudar a gente no diagnóstico e na programação desse tratamento. São eles os exames laboratoriais, que a gente já colheu lá no início, quando esse paciente chegou para a gente, né? Então, repetindo, tipo sanguíneo, prova cruzada, hematócrito, glicemia, exames hepáticos, agaso, análise de urina, hemograma, exame de coagulação, eletrólitos, função renal, amilase e lipase. Nesse momento, a gente faz o screening radiográfico, então, para pacientes que chegam ao pronto-socorro com vítima de trauma, a gente pede o raio-x pacote trauma também, que é o raio-x lateral de coluna cervical, o AP de tórax e o AP de pelve, que vê as principais lesões aí nesses casos. Pode ser feito nesse momento o ultrassom FAST, que é o que é realizado na sala de trauma, que está indicado para aqueles pacientes com suspeita de lesão abdominal ou torácica que estão instáveis, que não têm condições de serem levados para uma sala de ultrassom ou de tomografia. Então, esse ultrassom FAST está indicado neste momento nesses pacientes. É feita a cateterização urinária, para avaliar principalmente o débito urinário e a resposta à reposição volêmica ali no tratamento do choque. Só está contraindicada a cateterização urinária se tiver suspeita de fratura de uretra. E a sondagem gástrica também está sempre indicada na avaliação e no tratamento do trauma para descompressão daquele estômago, que geralmente vai estar bem estendido, pode dificultar tanto a avaliação física do exame abdominal, quanto também a parte respiratória por compressão. Aí acabou nessa parte a avaliação primária, que é, mas antes da gente passar para a avaliação secundária,
você volta lá no ato e faz tudo de novo a BCDE, garantindo que aquele paciente está estável e que tem condições de passar para a avaliação secundária. A avaliação secundária só é feita com o paciente estável. Se o paciente não está estável, você não passa para essa segunda etapa. Você continua indo e voltando no ABCDE até estabilizar esse paciente. Nessa etapa, você vai ter uma avaliação sistemática geral, feita após a avaliação primária completa e ressuscitação, então, com a estabilização de sinais vitais. O que ela vai incluir? Então, a coleta da história daquele paciente, um exame físico agora bem completo, a solicitação de exames adicionais e a realização de procedimentos que não são feitos, não são necessários na emergência. Da história, a gente usa esse mnemônico, então, para avaliar a história do paciente no trauma, que é o AMPLA. A letra A, a gente vai investigar a história de alergias daquele paciente. O M, o uso de medicamentos, seja de uso contínuo ou que aquele paciente fez no dia ou na véspera do trauma. O P, o passado médico daquele paciente, comorbidades, cirurgias realizadas e história de gestação. O L, a última refeição, qual horário que foi, o que aquele paciente ingeriu, como que foi. E talvez o mais importante deles, esse último A, é a investigação sobre a área e os eventos relacionados ao momento do trauma. Então, nessa hora, você vai coletar informações mais precisas de como foi o acidente, como que aconteceu, quem estava, foi o atropelamento, não foi o atropelamento, como que isso tudo se sucedeu. Teve perda de consciência, vomitou, não vomitou, tudo isso, a informação mais detalhada possível você vai pegar nesse momento. O exame físico, ele vai ser feito, então, nessa fase de forma completa e tem um manejo específico. Então, você vai buscar por lacerações, hematomas, sangramentos, fraturas, sensibilidade ou alguma deformidade, vai pesquisar os pulsos periféricos, se está presente, se não está presente, se tem fratura próxima ou não, avaliar a função motora e sensitiva global daquele paciente. E aqui a gente tem algumas adjuvantes também da avaliação secundária, que seriam exames extras, vamos pensar assim. Seriam as radiografias já específicas, depois de ter feito coluna cervical, AP de tórax e AP de pelve. Se você suspeitou de uma fratura de fêmur ou alguma outra fratura específica, por exemplo, você vai solicitar a radiografia daquela lesão específica. E a situação das tomografias, tomografia de crânio, de pescoço, de tórax, de abdômen, que vão ser feitas só depois do paciente estável e nos casos indicados. Eu vou falar mais para frente, principalmente na segunda parte dessa aula, sobre as indicações de realização de tomografia no trauma das crianças. E o tratamento definitivo também é feito agora, depois da avaliação secundária. Então, que de preferência, ele é realizado num centro de trauma, mas nem sempre disponível, como eu falei, e constitui de cirurgia, tratamentos hemodinâmicos, endoscópicos, ortopédicos e outros. Dando só uma pincelada inicial aí na realização de exame de imagem no trauma pediátrico, a gente tem que ver que é muito individualizado. Há um tempo atrás, pensava-se que chegou o trauma pediátrico, faz tomografia de corpo inteiro e você já fica tranquilo. Mas hoje, isso é condenável. Por quê? A gente sabe que a tomografia tem um alto índice de radiação, e já foi comprovado por vários estudos que essa radiação é cumulativa ao longo dos anos e que ela pode vir a ter uma tendência a formar malignização naquela criança. Então, quanto mais a gente puder evitar a radiação, melhor. Se for necessário, claro que ela vai ser feita, mas se ela não impactar no diagnóstico ou prognóstico daquela criança, não precisa ser feita. Então, por exemplo, avaliação de cabeça e pescoço. Você pode fazer a tomografia de crânio ou você pode manter observação, dependendo de cada caso que eu vou falar mais para frente, e da severidade da lesão. No tórax, o primeiro exame a ser feito sempre vai ser o raio-x. A tomografia, ela vê mais detalhes? Vê, mas geralmente não vai mudar o prognóstico e nem a conduta, a tomografia, entende? Então, assim, a gente não faz tomografia de tórax de rotina em criança de jeito nenhum. É feito só em casos selecionados.
No abdômen, a tomografia já nesse caso é o gold standard para suspeita de lesão abdominal. O ultrassom pode até ser feito, principalmente o teste, que é feito ali na beira do leito, em paciente instável, mas sempre que possível, se o paciente está estável e tem alguma lesão abdominal, a tomografia de abdômen, nesse caso, deve ser feita. E, além disso, pode ser feito estudos angiográficos para avaliação e tratamento de lesões vasculares. Na parte musculoesquelética, a gente faz o raio-x para fratura simples, aí a gente tem que fazer, e tomografia ou angiografia se tiver sintomas ou sinais associados, dependendo da avaliação aí do ortopedista ou do cirurgião vascular. Então, os exames de imagem aqui nesse caso, né, de tomografias, ultrassons, as radiografias complementares, elas vão ser feitas só depois de realizado todo o ABCDE, e com o paciente estável. Nunca um paciente deve ser encaminhado para tomografia se ele estiver instável. Instabilidade é igual a ressuscitação volêmica ou cirurgia. Não adianta encaminhar um paciente para tomografia, que você pode perder esse paciente lá na tomografia. A intervenção cirúrgica também faz parte, então, né, do tratamento definitivo, aí depois da avaliação secundária, e qualquer criança com suspeita de lesão torácica, abdominal ou vascular deve ser prontamente submetida à avaliação cirúrgica. Se for refratária à ressuscitação volêmica, tem grandes chances daquela criança necessitar de cirurgia imediatamente. Então, o cirurgião tem que estar disponível para avaliar aquela criança. O manejo não operatório de lesões de órgãos sólidos hoje já é muito bem definido e aceito na pediatria, no trauma pediátrico, mas desde que se mantenha a estabilidade hemodinâmica e que seja possível uma reavaliação daquela criança, tendo disponibilidade de UTI, de cirurgião, seja ele cirurgião pediátrico ou geral, se não tiver o pediátrico disponível, e acesso ao banco de sangue. Então, a gente, para tratar conservadoramente as crianças, a gente tem que ter disponibilidade dessas questões. E é isso, aqui eu finalizo a primeira parte dessa aula de trauma. É uma aula, como eu falei, com muita informação, mas muito importante, e que a gente fala mais, então, desse atendimento inicial, e que é o fundamental no tratamento do trauma, é o que vai salvar vidas. É seguir o ABCDE do ATLS, é ter isso em mente certinho, e principalmente saber que a criança não é um adulto pequeno, o que tem que lembrar dessas particularidades na hora do atendimento, para fazer o atendimento da melhor forma possível.